Oi, tudo bem com vocês? Como estão de quarentena? Estão tomando todos os cuidados? Lavando a mão? Estão estudando bastante de maneira remota? Eu espero que sim. Hoje, para a gente ter um contato mais próximo, eu decidi gravar essa videoaula para vocês. E o que a gente vai aprender nessa videoaula? O que a gente vai estudar? A gente vai estudar o potencial elétrico. Através de quem? A gente vai estudar o potencial elétrico através do Pikachu. Eu quero acabar esse vídeo com vocês entendendo como é que funcionam os poderes do Pikachu. E quais são os objetivos dessa aula? Eu quero que vocês compreendam o conceito de potencial elétrico, que vocês consigam definir a diferença de potencial elétrico e que a gente aprenda as unidades de medida dessas duas grandezas. Então vamos lá. Os poderes do Pikachu funcionam graças a uma diferença de potencial elétrico entre as duas bochechinhas dele, que geram uma corrente elétrica. Tranquilo? Diferença de potencial que gera corrente elétrica, assim ele consegue dar os choques dele. E o que é a diferença de potencial? A diferença de potencial elétrico é a capacidade de um corpo eletrizado realizar trabalho elétrico. E trabalho elétrico é atrair ou repelir uma carga. Então é isso, a diferença de potencial é a capacidade de um corpo eletrizado em atrair cargas elétricas de sinais contrários ou repelir cargas elétricas de mesmo sinal. Isso é a diferença de potencial. E o potencial? Porque antes de estudar a diferença, a gente tem que estudar o que é o potencial elétrico. O potencial elétrico ele é uma relação entre o campo e a distância da carga. Então, matematicamente, ele é dado como V, o potencial elétrico, é igual a E, o campo elétrico, que vocês viram na última aula, vezes a distância que se encontra desse ponto. O potencial elétrico é dado em volts, o campo elétrico é dado em newtons por coulomb e a distância dada em metros. Tranquilo até aí? E se eu quiser relacionar o potencial elétrico com a carga geradora de campo, não com o campo elétrico? A gente pode fazer isso através dessa equação. V é igual a K vezes Q sobre D. K é a constante eletrostática do vácuo, que tem o valor de 9 vezes 10 na 9, newton vezes metro ao quadrado sobre coulomb ao quadrado. Q é a carga elétrica dada em coulomb e D é a distância dada em metros. E lembrando que V é o potencial elétrico medido em volts. Tudo bem até aí? Beleza. E quando a gente tiver várias cargas, como é que a gente calcula esse potencial? Simples. A gente calcula o potencial de cada uma delas e soma, tendo o potencial resultante. Só que olha que legal. Esse potencial elétrico não é vetorial. Então a soma é direta. Eu não preciso me preocupar para onde ele está apontando ou não aponta. Tranquilo? Isso já dá uma ajuda para vocês. Agora a gente tem que falar sobre superfícies equipotenciais para chegar em diferença de potencial. Todos os pontos que estão a mesma distância de uma carga elétrica apresentam o mesmo potencial elétrico. Então olhem para essa figura da direita. Os pontos A e B estão à mesma distância da carguinha positiva, eles têm o mesmo potencial elétrico, que é menor do que o potencial elétrico do ponto C, porque ele está mais perto da carga positiva. Ele tem mais energia, entre aspas, ali. Tudo bem? E agora na imagem da esquerda, a gente tem o ponto D e o ponto E, que estão na mesma superfície de equipotencial, eles têm o mesmo potencial elétrico. E a carga F, que tem um potencial maior do que as duas cargas. Quer dizer que D e E têm um potencial mais negativo, eles estão mais próximos da carga negativa. Então, quem está perto da carga positiva tem um potencial elétrico alto, quem está perto da carga negativa tem um potencial elétrico muito negativo, muito baixo. Tranquilo até aí? E se eles estão à mesma distância, eles estão na mesma superfície equipotencial. E se eu tiver uma placa, por exemplo, uma placa de cargas positivas e uma placa de cargas negativas, a gente tem superfícies equipotenciais igual estou mostrando essa imagem. Quanto mais perto da placa positiva, maior o potencial.
quanto mais longe da carga positiva, e por consequência mais perto da negativa, menor o potencial elétrico. Então olha ali, aquelas linhas de campo, aquelas 3 linhas de campo que estão à mesma distância da placa positiva, têm o mesmo potencial elétrico. Então o potencial do VA é maior que VB, que é maior que VC. Tranquilo até aí? Então a gente pode entender o que é a diferença de potencial agora. A diferença de potencial elétrico é a diferença entre duas superfícies de equipotenciais. Sempre a gente tem maior potencial menos o menor potencial. Isso matematicamente é representado pela letra U. U é a diferença de potencial dada em volts, é igual a VA menos VB, os dois sendo os potenciais elétricos. VA o maior, VB o menor potencial elétrico. Sempre dado em volts no sistema internacional. Tranquilo? Então olha só, vamos ver essa imagem da tomada. De um lado a gente tem a fase, que tem o potencial elétrico de 220 volts aqui em Santa Catarina. Então tem um potencial elétrico alto. O outro lado da tomada a gente tem o neutro, que o potencial elétrico é de 0 volts. E essa diferença entre esses dois pinos gera a corrente elétrica. O pino do meio dessas tomadas é o terra, que é para garantir que a gente não leve choque. Sempre tem um caminho melhor para a corrente elétrica passar do que pelo nosso corpo. E acabar não queimando também equipamentos eletrônicos. Esse fio terra vai aterrado realmente na terra para descarregar essas cargas que estão indo pelo caminho que não deveria. Tranquilo? E se a gente olhar para a imagem do Pikachu? Então uma bochechinha dele tem um potencial muito alto. A outra bochechinha dele tem um potencial muito baixo, chamado de neutro. E essa diferença gera corrente elétrica. Igual as nuvens na Terra, gera uma diferença de potencial que faz o raio descer ali. Espero que vocês tenham gostado de entender como funcionam os poderes do Pikachu, entender um pouco sobre o potencial elétrico. Vou deixar uma lista de exercícios para vocês. Um beijo e um abraço para todos. Espero ver vocês muito próximo. Tchau!